particular, nesse momento, eu quero trazer um ensinamento da Palavra de Deus sobre o capítulo de número 4 do Apocalipse. O Apocalipse, no capítulo de número 4, começa o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada no capítulo de número 4 do Apocalipse. Eu vou ler para vocês e falar um pouco sobre esse acontecimento. Louvado seja Deus. Eu vou ler do capítulo de número 4 do Apocalipse a partir do verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, essa voz chamando João para subir para os céus é a voz do arrebatamento. Então, o verso 2: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, esse trono foi armado no céu, e nesse trono já tinha alguém sentado. João ouve a voz chamando ele para cima, como uma voz de trombeta. É o som da trombeta de Deus do arrebatamento. E a voz chama João, e João sobe. Vou repetir o verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Esses 24 anciões que estão em 24 tronos, lá nos ares, 12 deles representam os 12 apóstolos do Cordeiro. Os outros 12 representam os 12 filhos de Jacó. São representantes das 12 tribos dos filhos de Israel. 12 apóstolos e 12 filhos de Jacó representando as 12 tribos dos filhos de Israel. Os 12 apóstolos representando a igreja. Ouça o que diz o verso 5. Do trono sai relâmpago, vozes e trovões. Diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimado de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. Então, louvado seja Deus. Lá nesse cenário, nos ares, vai estar um trono armado no céu, assim como João viu. 24 tronos em volta daquele trono, 24 anciões, representando a igreja e as 12 tribos dos filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. Louvado seja Deus. Então, eu quero confirmar essa leitura aqui na visão que teve o profeta Daniel. O profeta Daniel, no capítulo de número 7 do livro de Daniel, verso 9 a seguir, que diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Então, o profeta Daniel também viu uns tronos sendo postos. Ele não falou a quantidade, porém João falou que era 24 tronos. Daniel fala que viu sendo posto uns tronos, e um ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da cabeça como a pura lã. O seu trono chamas de fogo, e ao redor dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o servia, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Então Daniel viu 2 grupos de pessoas. Milhares e milhares estavam servindo, que são os anjos.
e milhões estavam em volta do trono, que são os salvos. Os anjos estão em volta dos salvos, são milhares e milhares que estão servindo, que são os anjos servindo a igreja, e milhões de milhões que são os salvos que estão sendo servidos. Então o verso 10 de Daniel: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o servia, que são os anjos, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Então esse tribunal é assentado, os livros são abertos para avaliação das obras de todos os santos. Louvado seja Deus. É a mesma visão, semelhante à visão que João teve do arrebatamento. Ouça o que fala o verso 13 do capítulo 7 de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho de homem. Dirigiu-se ao ancião de dia e fizeram chegar até ele. Verso 14: e foi-lhe dado domínio e honra e um reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, que não será destruído. Então Jesus recebe a igreja nos ares, tem a avaliação das obras de todos os santos, e depois ele recebe do Pai um reino eterno que jamais passará. Vou repetir no verso 14 de Daniel 7. E foi-lhe dado domínio, isso foi dado domínio a Jesus, honra e um reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, não será destruído. Um reino que jamais será destruído. Então Jesus recebe o reinado do milênio, porém Jesus permanece reinando eternamente na casa de Jacó, lá no país de Israel. A confirmação desse texto nós podemos encontrar no livro que escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso 31, quando o anjo apareceu para Maria, e ele falou para Maria: tu conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará o nome de Jesus. Esse será grande, Deus, o Senhor seu Pai, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre na casa de Jacó. É um reino eterno, com a nova terra e o novo céu, que Deus Pai vai preparar para o seu filho reinar eternamente na casa de Jacó, que é lá em Israel, reinando sobre os filhos de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o arrebatamento da igreja já acontece no capítulo de número 4 do Apocalipse. João diz que viu uma porta aberta no céu e viu também imediatamente um trono sendo armado e uma voz que chamou ele para cima. Ali é o arrebatamento da igreja. O capítulo de número 1 do Apocalipse até o capítulo de número 3 fala somente da igreja. Do capítulo 4 do Apocalipse para frente, não fala mais o nome igreja. É santos ou noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, se prepare, porque esse dia vai chegar. Logo em breve vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Quem estiver preparado vai subir. Vai ter um encontro com Jesus nos ares. Vai ter as suas obras avaliadas. Vai receber a coroa da vida e ter o direito de viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 3 do Apocalipse e no verso 20, Jesus falando, ele disse: quem vencer, eu lhe concederei que sente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, quem quiser sentar com Jesus no seu trono de glória, tem que vencer o mal, vencer o pecado, vencer as tentações, vencer os desejos incontrolados da nossa carne, toda a lascívia da carne. Tem que permanecer de pé na presença do Senhor Jesus Cristo, olhando somente para o alvo perfeito, o autor e consumador da nossa fé, o autor da salvação. Entregar a sua vida para Cristo, renunciar verdadeiramente a este mundo, porque Jesus disse que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então, nós devemos se arrepender dos nossos pecados, procurar Jesus, se humilhar diante dele e esperar a sua volta não de mãos vazias, mas preparado para esse acontecimento, que logo em breve acontecerá quando tocar o som da última trombeta. Então Jesus descerá dos céus e a igreja subirá ao seu encontro e será um estado de glória para sempre e eternamente. Ninguém nunca mais vai sofrer, todos aqueles que alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Amém.